A história começa com dois homens conversando sobre um monstro em forma humana e parecem ser chamados de soldados demônios. Então contam que, 3 dias atrás, houve um acidente na cidade em que 7 magos foram mortos, e pelo que ficaram sabendo, foram esses tais soldados demônios os responsáveis. Seu amigo, preocupado, questiona se esses demônios são realmente fortes. O velho dá risada disso, já que a palavra forte não chega nem perto de descrever esses monstros, e inclusive cita que essas criaturas possuem inteligência igual ou superior à dos humanos, e têm poder mágico ainda maior que o dos dragões. Seu colega acha estranho, já que não entende por que esses monstros atacaram os magos. O velho conta que, segundo os rumores, os demônios estão procurando um certo alguém. Enquanto isso, em outro lugar, a Mira dá um tapa na cara do Prota, mandando-o parar com o assédio, já que, como ele terminou de curá-la, deveria apenas soltá-la e ir embora. Ele cai no chão sem entender nada, e ela volta a dizer que não é para ficar tocando nela, apenas para curar, e que está achando isso assustador. Sotel, sem entender nada, se levanta e diz que não fez nada demais, e apenas demorou porque no corpo dela havia 2 tipos de venenos misturados. Shiero, que é da classe ladrão, comenta que isso está indo longe demais, mas a maga questiona se, por acaso, ele está do lado do curandeiro. E responde que não quis dizer isso, até que Radion, que é um espadachim, pede para deixar isso de lado, mas Amira pergunta se por acaso ele está defendendo um velho. Ele retruca que não é o caso, já que está apenas dizendo que isso é perda de tempo. O Prota fica sem saber o que dizer e o líder manda ele ir embora, já que cumpriu o seu trabalho, e joga algumas moedas de bronze como pagamento. Sotel pede para esperar e, indignado, pergunta se irá receber apenas aquelas moedas de bronze. O espadachim deixa claro que o trabalho dele só vale aquilo, já que ele apenas ficou escondido nas sombras o tempo todo e não passa de um fardo como curandeiro. Diz isso e entra na taverna com o grupo. Já do lado de dentro são reconhecidos por outros aventureiros que reconhecem o grande espadachim mágico e ainda cochicham que o grupo irá subir em breve para o Rank S com a aura que possuem. O Prota, sozinho do lado de fora, começa a sentir suas feridas, já que até havia se esquecido dos seus próprios machucados. Ele inicia o seu tratamento até que olha para o lado e vê as moedas de bronze jogadas no chão. Isso o deixa irritado até que se acalma e apenas se senta no chão, tentando entender o que está fazendo da sua vida. Ele recolhe as moedas e, olhando para cima, cogita se deveria parar de ser um aventureiro. Entretanto, sabe que não é tão simples, já que não tem nenhuma outra habilidade e está com a idade avançada, então é tarde demais para mudar de carreira. Ele tenta se alegrar de alguma forma, pois não adianta ficar remoendo coisas que não irão mudar, e volta a caminhar, decidido a beber a noite toda, já que economizar dinheiro na situação em que está é deprimente. De repente, uma aura roxa surge próxima a ele, causando uma ventania intensa. Só então ele olha para baixo e percebe que, na verdade, recebeu um ataque que nem conseguiu ver e entende que está pior do que imaginava. O responsável pelo golpe questiona se por acaso errou. Essas palavras assustam o Prota, já que a presença que está sentindo não é de um humano, até que ele vê algo em cima de uma casa, que possui um poder mágico intenso e é mais sinistro do que qualquer coisa que já presenciou, sendo até mesmo superior a um Rank S. O demônio se apresenta como Zeon, um soldado do Rei Demônio, e, empolgado, diz que finalmente encontrou quem procurava e, indo direto ao ponto, explica a Sotel que recebeu ordens do Rei Demônio para tirar a vida dele. O Prota observa a entidade à sua frente e questiona por que diabos um soldado demônio sabe sobre ele próprio. Mal pergunta e recebe outro ataque, mas desta vez ele consegue se esquivar e imediatamente usa sua cura de anjo. Zeon admite estar surpreso com a velocidade de conjuração de feitiço que presenciou. Sotel agradece por notar isso, mas é atacado logo em seguida, e dessa vez é atingido em cheio na barriga. O demônio pergunta se realmente irá ficar se contendo, já que, se continuar brincando, irá ter uma morte ainda pior. O Prota responde que não está brincando e reflete que a sede de matar do demônio é surreal, mas não entende por que é um alvo de alguém tão poderoso. Por conta disso, ele pergunta que tipo de piada é essa do Rei Demônio dar uma ordem direta de tirar sua vida, sendo que é apenas um curandeiro fracassado de Rank F. Zeon fica confuso com isso e pergunta se realmente não sabe a extensão do próprio poder mesmo naquela idade. O Prota conta que não sabe do que está falando e o demônio cai na gargalhada, já que isso é um verdadeiro caso de um tesouro desperdiçado. Dito isso, revela que o tal curandeiro fracassado possui uma habilidade que aparece uma vez a cada 1000 anos, e, ainda assim, não tem consciência disso.
Sotel grita, querendo entender melhor o que está dizendo, mas é tarde demais, já que, em um piscar de olhos, tem sua cabeça arrancada. O demônio, após concluir sua missão, conta que está aliviado pelo poder do alvo estar incompleto, e que, caso o deixasse em paz, aquele poder eventualmente se tornaria uma ameaça. O prota, com alguns segundos de consciência, tenta entender o que aconteceu, mas o demônio se despede, já que foi uma sorte poder matá-lo naquele lugar. Várias lembranças passam pela cabeça do Sotel de como foi tratado como um lixo descartável por sua equipe, sempre sendo deixado para trás mesmo sendo perseguido pelos monstros. E nenhuma das suas lembranças eram boas, já que sempre foi visto com olhares de desgosto pela própria equipe. No final, ainda deu o azar de ser um alvo de um demônio tão poderoso. Em seus momentos finais, ele lamenta por ter tido uma vida de merda. Em seguida, em outro lugar, o prota acorda e leva um susto, já que, ao se levantar, percebe que está em outro lugar. Ele tenta entender o que está acontecendo, já que, até onde sabe, deveria estar morto, e se pergunta se por acaso voltou à vida, mas acha isso algo impossível. Ele vai até o lago e percebe que sua aparência mudou, mas não sabe quem é esse garoto. Nesse momento, um grupo de jovens se aproxima perguntando se, no final, não morreu. O prota se vira e a gangue conta que ele parecia estar morto e que teria sido melhor se tivesse ficado dessa forma. Sotel tenta entender se por acaso são inimigos e, inclusive, precisa de mais tempo para colocar sua cabeça no lugar. O gordão manda se levantar logo, já que ficou dormindo lá fora e precisa se apressar para se arrumar. Essa frase faz o prota cogitar que talvez aquela gangue seja de aliados. O garoto pega no pescoço dele e pergunta se por acaso ouviu e se ainda está dormindo. Além disso, comenta que deve ter apanhado tanto que chegou a perder a memória e se prepara para dar mais socos, já que assim irá acordar de vez. Só então Sotel percebe que aquele corpo possui muitos hematomas e lamenta, já que acredita que o dono do corpo estava em uma posição semelhante à dele e que, de alguma forma, sua alma acabou naquele corpo. Enquanto pensava isso, recebe um soco do gorducho, mas após receber, ele se irrita e pergunta se por acaso não teve nenhuma educação. O gorducho tenta entender o que está acontecendo e não acha que El teria, já que isso não é possível. O prota junta sua energia e começa a curar o seu corpo com sua habilidade. Os garotos percebem que é magia de cura e perguntam onde foi que aprendeu. Ele responde que não é mais o tal teria que eles conheciam. Mal diz isso e o grandalhão acerta uma tacada na árvore que chega a destruí-la. Além disso, diz que não sabe o que aconteceu, mas que não deve se achar só por ter ficado mais forte, e todos se preparam para ir para cima. Sotel conta que fazia um bom tempo que não se sentia tão brava e agradece ao tal teria por deixá-la usar aquele corpo, garantindo que irá dar uma lição em todos. Primeiro, ele se move em alta velocidade e agarra a cabeça de um, cravando-a com tudo contra o chão. Ele se prepara para ir no próximo alvo e o grandalhão coloca toda a sua força no punho, mas é inútil já que Sotel desvia do ataque e contra-ataca, acertando um soco tão forte que deixa o cara quase vomitando. O gorducho olha para o prota, tentando entender o que aconteceu com o garoto, e ele, irritado, pergunta se ainda está querendo apanhar. Brock, apavorado, grita o que diabos o garoto é, já que até o dia anterior não passava de um peso morto e um completo inútil. O prota acha isso engraçado, já que ouviu essas palavras muitas vezes em sua vida. O gorducho avança com tudo, e Sotel diz que, sendo um rank F ou não, ainda é um aventureiro que já passou pelo inferno inúmeras vezes, e por isso também avança, acertando em cheio a cabeça do garoto. Além disso, diz que balançar o poder sem pensar não é diferente de uma criança fazendo birra e lamenta, já que, por mais que seja um gordo fortão, não consegue nem mesmo derrotar um jogador de rank EFE. Ele observa tudo o que causou e reflete que passou um pouco longe demais contra crianças. Além disso, sente que foi bom para passar um pouco o ressentimento do teria, já que, pelo visto, era um jovem ágil e abençoado com um bom físico. Entretanto, não entende como conseguiu usar a magia de cura, sendo que o corpo pertencia ao teria. Ele tenta entender se realmente voltou à vida, já que, mesmo não acreditando em possessão, aparentemente conseguiu uma segunda chance. Após pensar nisso, percebe algo no chão e, ao pegar, lê que é um formulário de exame de status. E teria foi classificado como espadachim de rank F. O prota acha isso interessante, já que deveria fazer novamente o exame, pois não vai descobrir nada apenas ficando sentado. Além disso, outra coisa o preocupa, já que há o tal demônio Zeon, que citou a habilidade que apenas 1 em 1000 pessoas possui, e ele deve descobrir mais sobre isso. Agora, sobre o exame de aventureiro.
É um exame realizado usando uma ferramenta mais que especial, que exibe a aptidão do aventureiro e o poder que habita em seu corpo, seja força, poder ou resistência. Um poder maior habita qualquer aventureiro, e as classificações são um sistema para entender melhor cada um. O poder comprovado por meio do exame afeta muito o futuro de uma pessoa. Ele chega ao local e imagina que nunca refez o teste, já que suas habilidades nunca melhoraram, e Radion vivia gritando com ele por perder tempo com coisas inúteis. Após entrar na guilda dos aventureiros, ele pega o papel com suas novas informações e se senta para ler. O nome atual, que é do antigo dono do corpo, é Teria, sua classificação é Rank F, sua classe é curandeiro, e seus status são quase os piores possíveis. Também possui algumas curas, assim como a oração aos deuses, mas não podem ser usadas devido à habilidade insuficiente. Ele nota que os status e o rank de aventureiro são extremamente baixos, só não sabe se é por causa dele próprio ou do antigo dono do corpo. Entretanto, percebe que a classe é curandeiro e que as magias realmente são suas. Além disso, dá atenção à habilidade que é inutilizável por não ser habilidoso o suficiente. Ele sabe com certeza que essa é a habilidade que o demônio mencionou e que provavelmente deve conseguir usar nessa sua nova vida. Ele parte para a segunda parte, na seção de habilidades, e fica surpreso, já que é até razoável, pois possui um pouco de tudo, como vários aprimoramentos, taxa de crítico, cura automática, entre outros. Ele foca no golpe de impacto e no tiro automático, e se lembra bem de que é uma habilidade que se manifesta principalmente em classes focadas em ataques físicos, mas no seu caso é um curandeiro, e foi forçado a balançar tanto o seu bastão que provavelmente essa habilidade se manifestou. Ele continua lendo sobre as habilidades, e uma delas ativa automaticamente seus efeitos, e os alvos são o usuário e quaisquer aliados cujos nomes ele reconhece e identifica como aliado. O Prota pensa sobre isso, já que não sabe ao certo se é a habilidade que o demônio temia e não entendeu apenas pelo resultado do teste, e por isso acredita que deve aceitar uma missão para testar na prática. De repente, seu antigo grupo entra na guilda, comentando que o Prota não está ali também. A Mira, irritada, diz que o velho é terrível, já que vive fugindo sem dizer nada e não fazem ideia para onde foi. Sotel, no seu novo corpo, imagina que isso é ruim, já que havia se esquecido completamente dessas pessoas. Radion se preocupa, já que não terão nenhum problema em ficar sem um curandeiro inútil, e decide qual trabalho irão pegar, só que Shiero diz estar preocupada, já que o Prota pode ter desmaiado em algum lugar. Nesse momento, o espadachim olha para o lado e, após ver o Prota olhando, pergunta o que diabos um garoto fica encarando tanto, já que eles não são nenhum tipo de atração. A Mira pede para deixar isso de lado, comentando que um velho inútil ainda deixou esse peso no final. Eles saem da guilda e o Prota, após passar por esse sufoco, fica aliviado, já que seu antigo grupo não o reconheceu no novo corpo. Com isso em mente, ele volta a olhar seu relatório e decide que agora seu nome é Teria para os outros, um aventureiro de Rank F da classe Curandeiro. Teve o grupo de marginais que conheceu antes, além dos conhecidos da guilda e seu antigo grupo, e simplesmente nenhum deles percebeu que era o Sotel naquele corpo. Pensando nisso, conclui que poderá recomeçar sua vida, já que por muito tempo continuou como aventureiro, desistindo de tudo. Ajudava por dinheiro, mesmo que fosse necessário se rebaixar para os outros, sempre sorrindo. Ele decide que não vai ter mais uma vida de merda e se levanta, já que talvez consiga acabar com tudo isso naquele exato momento. Ele pega uma missão de Rank E que é necessário eliminar 30 lobos. O monstro parte para cima, mas ele desvia. Em seguida, prepara sua habilidade e acerta em cheio o rosto do monstro, conseguindo finalizar com apenas um golpe. Outro lobo parte para cima, mas ele apenas continua seu combo, finalizando este também. O nome da habilidade que usou se chama Golpe Esmagar, e ele percebe o quão conveniente a habilidade é. De repente, seu corpo começa a brilhar, e ele percebe que a habilidade Esmagar subiu para o nível 2, aumentando a taxa de crítico e de acerto. Mais monstros aparecem para atacar, e ele se empolga, já que agora poderá testar sua habilidade de tiro automático. Ele estende sua mão, ativando a sua habilidade, mas fica confuso, porque nada aconteceu. Por conta disso, é atacado, mas consegue desviar e contra-ataca. Em seguida, tenta entender por que sua habilidade não está ativando, até que se lembra de uma coisa e decide pegar o relatório das suas habilidades. E, após ler mais uma vez que todos os seus atributos foram melhorados significativamente, ele decide testar de novo e aproveita que um lobo está atacando e contra-ataca com um soco que foi o suficiente para quebrar todos os dentes do monstro. Ele fica surpreso, já que finalmente entendeu
que seus aprimoramentos fazem com que monstros desse nível mal o arranhem, e com a autocura, o dano que levou é praticamente zero. Além disso, imagina que, se o aprimoramento de ataque também for automático, os benefícios serão enormes e as habilidades irão evoluir mais rápido. Só então tudo faz sentido na sua cabeça do porquê o demônio se esforçou tanto para matá-lo, já que temia o poder dessa habilidade automática. O prota sabe que, muito provavelmente, se desenvolver essa habilidade se tornará infinitamente mais forte e poderá ser capaz de começar tudo de novo. Ele segue refletindo que não é que a habilidade não tenha se manifestado, já que, na verdade, esteve ativa o tempo todo e ele simplesmente não sabia disso. Isso porque, até certo momento, lutou contra oponentes muito mais fortes, então não conseguia sentir os benefícios dessa habilidade. Só que agora está entendendo. Ele sente o seu corpo leve como uma pena, e os movimentos dos lobos estão claros, quadro a quadro. Ele se empolga, já que finalmente entendeu que recebeu os benefícios dessa habilidade por tanto tempo que nem percebeu. Após derrotar todos os lobos, ele volta a ler seu relatório e pensa mais sobre sua habilidade automática, já que, se soubesse dela antes, não teria vivido uma vida de merda. Ele se frustra sem entender a reviravolta de ter voltado à vida, mas, confiante, garante que irá derrubar tudo à sua frente e vai aproveitar sua segunda chance como um rei. No outro dia na cidade, ele retorna com todos os recursos que pegou e acredita que exagerou um pouco, mas sabe que isso é porque seus resultados se acumularam de uma vez, e uma missão de 30 lobos acabou rendendo uma caça de 3 vezes mais. Enquanto isso, na guilda de aventureiros, um cara está tentando flertar com a recepcionista, já que acredita que ela tem um pouco de tempo. Ela, não sabendo como dispensá-lo sendo educada, apenas dá risada. Ele continua dizendo que gosta do lado fofo dela e pede para ela parar de se fazer de difícil. Nesse momento, o prota chega e ela aproveita a oportunidade para soltar da mão dele e sai correndo, já que precisa atender todos que chegam. Entretanto, ela leva um susto ao ver o tamanho dos sacos, e o prota, vendo essa reação, pergunta se por acaso fez algo de errado. Ela continua analisando o saque, e Sotel entrega o relatório da missão, mas a garota se assusta, já que a missão era caçar 30 lobos, mas, ao olhar para os sacos, imagina que tem muito mais. Ele pede desculpas e conta que acidentalmente caçou um pouco demais. As pessoas em volta, vendo isso, acham engraçado ele dizer só um pouco, e não entendem como o prota, que é um novato, tenha alguma habilidade para ser capaz desse feito. O prota vê o tumulto que está causando e pede desculpas, dizendo que, se for um problema, ele pode retirar tudo. Mas Rosa responde que, na verdade, é incrível e o parabeniza por concluir a missão, já que não imaginava que um curandeiro sozinho poderia pegar tanto recurso. Ele fica sem palavras, e ela ainda ressalta que, naquele ritmo, ele poderia ser promovido para o rank I ou talvez para o rank D. Sotel imagina que é muito bom ver aquele sorriso sincero e se lembra da sua vida passada, quando forçava o próprio sorriso. Isso o faz imaginar que é realmente incrível ser jovem. Nesse momento, um aventureiro manda ele sair da frente e pergunta se é um novato, já que nunca o viu antes. O prota responde que sim, e o cara manda ele baixar a bola, já que está conseguindo ver através dele, e aponta que só está tentando impressionar a recepcionista, mas manda tirar o cavalo da chuva, já que não teria como um curandeiro iniciante conseguir pegar todo aquele material. O prota avisa que conseguiu e o aventureiro diz que só tem uma resposta, já que ele deve ter comprado tudo em algum lugar. Sotel diz que não faz ideia do que ganharia fazendo isso, e o garoto, sem saber o que dizer, apenas diz que o prota é fraco e que sempre completa suas missões sozinho, além de ter o dobro do braço dele. Rosa acha lastimável aquela atitude, e Sotel percebe que o garoto provavelmente está apaixonado por ela, então não passa de um coitado. O aventureiro, mais uma vez, acusa de fraude, mas o prota se nega, já que reuniu tudo com a própria força. Max pergunta como isso é possível, já que os lobos têm resistência mágica e um curandeiro teria problemas por causa disso. O prota responde que não precisa ficar usando magia, e após pegar seu cajado revela que apenas derrotou os lobos com aquilo. O aventureiro cai na gargalhada, já que está querendo dizer que é muito mais forte do que parece. Sotel responde que não, mas sabe que não importa o que disser, não vai fazer o cara acreditar. Max não gosta daquela expressão e pergunta que olhar foi aquele. Ele apenas se vira e manda interpretar como quiser, já que não é como se eles fossem se ver de novo. O garoto se irrita com isso e parte para cima, mandando não se achar. O prota vê essa aproximação e leva o golpe em cheio no rosto. Entretanto, Max sentiu como se sua mão tivesse quebrado, e sentindo muita dor, pergunta o que diabos fez.
Sotel responde que não fez nada e que provavelmente seu aprimoramento de defesa ativou sozinho. Além disso, sua habilidade automática cura sua ferida. Por conta disso, sua habilidade automática aumentou para o nível 2 e sua autocura, que era menor, evoluiu para pequena. E o aprimoramento de reflexos também evoluiu para pequeno. As pessoas em volta cochicham que definitivamente o garoto quebrou os dedos, mas acham ele patético, já que provocou a briga e acabou daquele jeito. Max vai ficando cada vez mais irritado até que saca sua espada e parte para cima, dizendo que nunca irá perdoá-lo. Imediatamente, Sotel vê que movimento vai ser e desvia com extrema facilidade. O aventureiro muda a rota da sua espada e faz outro movimento, mas o prota já havia identificado que seria um corte horizontal esquerdo e percebe que está conseguindo ler todos os movimentos como se seu cérebro e músculos estivessem diretamente ligados. Após se esquivar, os aventureiros da guilda ficam surpresos pelas esquivas e provocam, dizendo que perder para um novato é uma piada. Max não aguenta tantas provocações e grita que vai matá-lo, mas Sotel conta que são palavras muito fortes para um jovem e quer ver ele fazer isso. O cara faz seu primeiro ataque, mas o prota apenas desvia. Ele se irrita e ataca mais uma vez, só que Sotel continua desviando com facilidade. Entretanto, dessa vez, ele se prepara para contra-atacar e diz que seu alvo também é um aventureiro, então não é para ter ressentimento, e acerta um poderoso soco na barriga do maluco, que quase vomita de tanta dor, além de sair voando por conta do impacto, indo direto contra a parede. O prota fica sem entender, já que quase não colocou força no soco, e cogita se por acaso alguma outra habilidade subiu de nível, mas percebe que, na verdade, foi seu rank que subiu. A força foi de E para D, a resistência de E para D e assim por diante. Seu rank de curador também foi de F para E. De repente, um balde que estava na estante cai na cabeça do aventureiro, e a espada dele voa para longe. As demais pessoas ficam apenas observando, e o prota, preocupado, se aproxima e pergunta se está bem. Max olha de volta e, vendo que todos estão olhando, fica furioso, se levanta e sai correndo dali. Sotel acha isso engraçado e os outros aventureiros vão até ele para conversar e contam que acharam incrível como botou o cara arrogante no lugar dele. Ele diz que não foi nada demais. Nesse momento, Rosa chama por ele e agradece pelo que fez, além de pedir desculpas por envolvê-lo nisso. Ele responde que não foi culpa dela e pede para não se preocupar, já que apenas não gostou do cara. Ela diz que entendeu e, mais uma vez, agradece do fundo do coração. Após isso, ele sai da guilda e volta a caminhar pela cidade. Enquanto isso, reflete que já foi morto, voltou à vida e, no calor do momento, embarcou em uma missão solo, e o dia foi completamente insano. Por outro lado, também achou divertido, já que, mesmo após lutar por décadas, nunca havia melhorado suas habilidades e tinha desistido de si mesmo, mas acredita que sua nova vida naquele corpo não vai ser ruim. Ele não sabe se deve ir à cidade de Baldaria, e nem se lembra se faz 4 ou 3 meses que esteve por lá. Tudo o que se recorda é que foi deixado numa casa monstruosa e passou por momentos horríveis. Ele não gostou nada do que aconteceu e, como estava sempre no mesmo grupo, vivia comendo apenas vegetais enquanto todos devoravam carne. Só houve um momento em que Shiero lhe deu um pequeno pedaço de carne, mas ele acabou ficando mal da barriga. Com essas lembranças, ele sabe que, no corpo atual, poderá comer o quanto quiser. Entretanto, algo passa pela sua cabeça, já que ainda tem muitas perguntas a fazer sobre sua situação atual. Ele chega à sua antiga casa de antes de reencarnar e, animado pela segunda chance que ganhou, se prepara para poder sair cedo. Ele ajeita suas coisas do lado de dentro e, após ver sua situação, imagina que é como uma criança antes de uma excursão. Ele tira os pesos das pernas e confessa estar surpreso, já que não esperava por essa armadilha. E definitivamente o corpo do garoto era bem construído. Além disso, sabe que precisa arrumar algumas roupas e nem faz ideia de onde fica a casa do verdadeiro Teria, além de que as roupas que está usando são velhas demais para aquele corpo. Em seguida, ele coloca uma panela no fogo e começa seus preparos usando 7 tipos de ervas medicinais e temperos, e aquilo é teoricamente tóxico, mas ele não sabe quem deu esse nome. A cor está um pouco rugosa, mas a eficácia é garantida. De repente, um estrondo é causado na porta, que é destruída completamente, dando um susto no prota, já que ele não faz ideia do que aconteceu. De repente, um cachorro pula nele e o prota percebe que está ferido, mas era como se o animal quisesse dizer algo, e ele não entende o que há de errado. Mal pensa nisso, e uma aura negra surge na porta, fazendo um monstro completamente bizarro aparecer. Sotel pega o cachorro e desvia do ataque, mas, enquanto se move, tenta entender que diabos está à sua frente.
Ele desvia do ataque do monstro e, após recuar, coloca o cachorro no chão, já que vai precisar lutar. Mas antes grita que o seu dia horrível nunca acaba. Ele percebe que o cachorro não para de chorar, e o Prota pede para não se preocupar, já que vai protegê-lo. Além disso, ele segura a pata do animal e usa sua cura do anjo, deixando o cachorro completamente novo. Ele gosta do resultado que teve e garante que vai proteger o filhote a qualquer custo. De repente, o monstro ataca com sua cauda, e o Prota bloqueia com o cajado. E enquanto recua, o monstro não para de atacar. Isso o deixa irritado, já que sua casa está sendo destruída sem razão alguma. E após se preparar, ele acerta um golpe em cheio que corta o monstro ao meio, mas em questão de segundos, ele se regenera completamente. O Prota não gosta nada disso, já que, simplesmente do nada, começou a sentir dor e sabe que, se mantiver aquele ritmo, estará acabado, mas não sabe que sensação é essa que está sentindo. Ele se lembra de quando desviou com o cachorro e o ataque deixou um buraco no chão, mas foi bem raso, e não entende por que o monstro está se segurando. Enquanto pensa nisso, ele recebe outro ataque que pega de raspão, mas imediatamente sua autocura entra em ação, ainda com o braço do monstro em seu corpo, e isso causa dano na criatura, que se afasta gritando de dor. Sotel cogita se por acaso aqueles monstros são frágeis contra a cura, mas não dá tempo de pensar muito, já que o monstro continua atacando. E como não está tendo tempo para pensar, ele decide contra-atacar com o que tem, mas dessa vez coloca sua magia de cura no cajado, o que foi o suficiente para causar um estrago no monstro, a ponto de quase rasgá-lo ao meio. Ele percebe que dessa forma vai conseguir algum resultado e por isso começa a atacar de todas as formas possíveis, sempre colocando a cura das fadas no cajado. Após isso, os dois se encaram mais uma vez, e o Prota avança com tudo, gritando que será seu golpe final, e mais uma vez acerta um golpe em cheio, ativando sua cura dos anjos, mas dessa vez explode completamente o inimigo. Ele respira aliviado e vai para o lado de fora para ver se há mais monstros e percebe que eles não deixam cadáveres, o que é assustador. Além disso, fazia décadas que não via monstros que fossem fracos contra a magia de cura. Em seguida, ele volta para dentro da casa e se sente fraco, já que aparentemente usou mana demais. Porém, também sente outra sensação, pois aquele corpo jovem se desenvolve rápido demais, e de fato, suas habilidades aumentaram de nível mais uma vez, e ele não entende o que está acontecendo, nem se por acaso o antigo dono do corpo tinha algo de especial. Em seguida, olha para o lado e vê o cachorro afastado. Ele pede para que não tenha medo, mas após estender sua mão, o cachorro dá um tapa nela e comenta que, pelo visto, o garoto não é o Téria, acusando-o de se parecer com ele, mas não ser. E por isso pergunta o que fez com o Téria. O Prota simplesmente não acredita que está ouvindo um cachorro falar. Ainda irritado, o cachorro pergunta o que fez com o Téria, e só então o Prota se toca de que está falando do dono daquele corpo. O Dog ouve isso e avança, já que, pelo que entendeu, ele roubou o corpo do garoto. Sotel segue desviando enquanto tenta explicar a situação, mas o cachorro não para de atacar até que acerta uma mordida. Porém, sente algo estranho e cai no chão. Ele não entende o que aconteceu de repente, e o cão cita algo sobre seu estômago. O Prota se desespera, já que não imaginou que uma ferida ainda tivesse ficado no corpo dele, mas o animal apenas diz que o estômago está vazio. Ele acha essa situação engraçada e oferece um pouco da comida que preparou, e após o cachorro comer, o animal diz que a comida estava esplêndida, já que sua força está transbordando. O Prota diz que compreende, já que ele está falando de forma fluente, mas ainda admite que não sabe se é certo cachorros comerem sopa. Bruce pede para não se preocupar, já que, como havia dito, não é um cachorro. Sotel não entende bem isso, já que definitivamente está olhando para um cão e, além do mais, cita que ele o mordeu minutos antes. O cachorro conta que, na época, estava um pouco abalado e não percebeu que o garoto já estava completo, e por isso se desculpa pela grosseria. O Prota conta que não entende o que isso significa, mas o cão apenas diz que ele entenderá com o tempo, então não precisa se preocupar. Ele diz que entendeu, mas conta que tem outra dúvida, já que estava curioso sobre o porquê o cão estava com o dono antigo daquele corpo e se, por acaso, ele era uma criança escolhida. Ele responde que era seu dever vigiá-lo. O Prota não entende bem todos os detalhes, mas pergunta se não deveria estar em pânico, já que, no final das contas, o verdadeiro Téria está morto. O cão diz que é verdade, mas acredita que talvez esse tenha sido o destino do garoto o tempo todo, e inclusive vigiou o Téria por 18 anos, não imaginando que isso iria terminar de uma forma lastimável. Além disso,
acredita que vai ser seu dever guiá-lo como a criança da profecia. O prota suspira, já que está ouvindo isso de profecia novamente, mas diz que tem outra pergunta, pois não sabe que monstro foi aquele que enfrentou, já que nunca havia visto uma criatura como aquela, que ainda por cima era fraca contra a magia de cura. Bruce também admite que não tem certeza do que era, já que estava na rua procurando pelo Téria, e no meio do caminho foi atacado pelo monstro. O prota acha estranho, já que encontrou um soldado demoníaco, um cachorro falante e um monstro bizarro. O cão pergunta se ouviu certo quando ele disse soldados demoníacos, e imagina que, aparentemente, eles começaram a se mover e já estão de olho no poder do prota. Ele pensa nisso, mas fica em silêncio. E logo o Sotel percebe que aparentemente ele está guardando mais segredos, mas não liga para isso. Então pega o cachorro e diz que esclareceu o mal-entendido, curou as feridas dele e ainda deu bastante sopa. Então está na hora de ir para casa, já que ele próprio terá que acordar cedo no dia seguinte. O cão pergunta para onde ele vai, e o prota diz que não é da conta dele, já que está aproveitando sua segunda vida. Bruce se recusa, pois quer acompanhar, já que deve isso ao Téria. O prota deixa claro que não precisa de babá, pois é maior de idade e quer ser livre. Mas o cão continua insistindo, dizendo que alguém que ainda não está completo precisa de suporte, já que os demônios começaram a agir. Além disso, diz que é bastante útil e se transforma em um lobo gigante que leva o prota pelas costas. Quando ele abre os olhos, percebe que estão voando e inclusive consegue ver todas as pessoas da cidade. O cão pede para usá-lo para atingir os objetivos que almeja enquanto continua correndo pelos céus. O prota pensa sobre isso, já que não gosta particularmente da palavra usá-lo, pois não tem boas recordações, mas acredita que pode chamar isso de contrato, já que os dois podem se beneficiar disso. Com isso em mente, ele diz que aceita a oferta e conta que o primeiro destino deles será a cidade de Baldaria. O cão acha interessante, já que escolheu a cidade flamejante. O prota ainda conta que, em seguida, irá para Filianca, que é a cidade das fadas, e revela que gosta bastante das miniaturas que vendem lá. Afinal, poderá beber boas bebidas e comer espetinhos grelhados suculentos, além de se entreter com os hobbies da cidade. Afinal, a felicidade está nas coisas simples, e é isso que quer recuperar. Após chegar ao destino, eles notam a cidade movimentada. E Bruce comenta que já faz um tempo, mas a cidade continua animada. O prota comenta que a cidade não é nada comparada com onde morava e diz que, na verdade, queria passar primeiro na casa do Téria para pegar algumas roupas de qualidade. O cão questiona se é brincadeira, já que o tempo é um luxo que eles não possuem, e ainda sugere usar pelo como ele próprio está usando. Sotel responde que infelizmente não é um animal, então não dá para usar. Eles finalmente chegam à taverna que estavam procurando. Após abrir a porta, ele nota uma mulher faxinando. Ela pede desculpas, já que estão fechando para um intervalo temporário. Ele se frustra ao ouvir isso e diz que entendeu. E ela se desculpa mais uma vez, já que ele parecia ansioso, mas infelizmente não irão abrir a loja por um tempo. Sotel pergunta o porquê, e ela explica que, na verdade, não conseguiram chegar aos pastos onde o gado deles é criado. Isso porque um dragão se instalou na caverna no caminho até lá. Ele fica surpreso em saber do dragão e ela continua a sua explicação. Após isso, eles voltam para a cidade, e Bruce conta que o prota deu a pior sorte, já que mal começou a jornada e já entrou em um beco sem saída. Ele diz que é verdade, mas, confiante, conta que irá derrubar o dragão que está atrapalhando seus planos. O cachorro pergunta se por acaso ele está louco, já que, mesmo para um dragão normal, o procedimento padrão para desafiá-lo é reunir um grupo de rank A. Sotel diz que não se importa e grita que coisas impossíveis apenas o fazem querer conquistar mais. Bruce não gosta nada disso e pergunta se por acaso ele tem um plano para vencer. Ele conta que não é como se as chances fossem zero, já que, de acordo com as informações que reuniu, o dragão tem a característica única de veneno, então sua magia de cura é um contra-ataque perfeito. Por outro lado, sabe que o verdadeiro problema é como irá atacar diretamente, e o cachorro questiona se ele vai apenas balançar o palito de um lado para o outro. Ele diz que não será tão simples, já que as escamas do dragão são extremamente duras. Bruce acha estranho, já que ele está falando como se tivesse experiência. Sotel fica sem graça e conta que já lutou contra alguns dragões normais. E, embora apenas se lembre de ter sido usado como escudo de carne, isso não muda o fato de que enfrentou. O cão acha interessante esse passado, e ele comenta que não mencionou, mas é muito mais velho do que aparenta, e admite que entrar às cegas em um jogo é arriscado, mas seu objetivo é conseguir uma arma adequada e uma armadura para substituir os trapos que está usando.
Eles vão até uma loja de armas e, após entrar, ele comenta que está planejando caçar dragões e por isso gostaria de uma sugestão de armadura. O vendedor não acredita no absurdo que está ouvindo e pede para ele parar de brincadeira, já que ainda está em fase de crescimento e deveria brincar com o cachorro. Bruce não gosta nada disso e tenta avançar, já que não se acha um cachorro. Mas o prota o pega no colo e pede desculpas. Além disso, diz que tem dinheiro o suficiente e por isso não precisa se preocupar. O vendedor vê a sacola e, ao abrir, leva um susto, já que o prota tem muitas moedas de ouro. Ele pega na mão para ver se é de verdade e, após confirmar, começa a tratar o prota como se fosse da realeza e ainda pede desculpas por como o tratou antes, já que teve um dia agitado, e começa a perguntar sobre o bastão e sobre os equipamentos que desejam, já que possui de tudo um pouco. Sotel acha isso engraçado e fica aliviado por ter passado algum tempo caçando monstros fora da cidade. O vendedor começa a mostrar todo tipo de arma, até que uma em específico chama a atenção do prota, que a pega na mão pedindo mais explicações sobre ela. O vendedor conta que foi uma escolha incrível e que basicamente é o único item feito de um minério raro descoberto recentemente que usa eterato. Ele tira a espada da bainha, e o vendedor conta que a condutividade de mana daquele minério é várias vezes maior do que a da Liga Mágica. Ele não esconde sua surpresa com a aura que aquela espada possui, e por isso diz que irá levá-la. O vendedor agradece, mas o cachorro pergunta se, por acaso, um curandeiro consegue manusear uma espada. Ele conta que não sabe ao certo, já que nunca segurou uma antes, porém acha legal ter uma, e por isso vai levar. O cão não liga para isso, já que o dinheiro é dele e pode fazer o que quiser. Após comprar os equipamentos, os dois seguem viagem até localizarem a caverna. O prota se aproxima com sua cura, já que o lugar é realmente parecido com os rumores, e fica aliviado por seu efeito de autocura estar constantemente ativo. O cão concorda e pergunta se, por acaso, está nervoso, e ele responde que não, e que na verdade, por alguma razão, está até empolgado. Bruce gosta de ouvir isso, já que não vê a hora de a ação começar. E os dois vão se aproximando cada vez mais, até que Bruce comenta sobre uma lenda de que 1000 anos atrás houve uma batalha gloriosa, e por isso quer ver com seus próprios olhos essa caçada do dragão. 2 anos atrás, Shiero se movia em alta velocidade, já que ela e sua equipe estavam diante de um dragão gigante. O prota não perde tempo e vai até ela para usar sua cura do anjo. Enquanto isso, Raiden avança e Amira lança seus ataques a fim de derrotar aquele dragão, que não cedia por nada. Sotel não gosta nada do rumo da luta, já que só irão se desgastar, e grita para recuarem por enquanto. O líder pergunta que absurdo é esse que está falando e vai na direção do prota, pega-o pela roupa, já que deve estar relaxado demais para falar bobagens, e o lança na direção do dragão, pedindo para ser útil. Shiero não acredita nisso, mas Amira gosta do que vê, já que agora Sotel está caído no chão e, ao olhar para cima, vê o dragão colossal pronto para abocanhá-lo. Entretanto, o dragão cospe veneno e, imediatamente, ele usa sua cura de anjo e tenta se esquivar dos ataques a todo custo, bebendo poções a todo momento. No presente, ele continua caminhando e se lembra de que precisou tomar poções até quase vomitar para ficar vivo. Mas naquele momento, sente que a batalha será completamente diferente. Pensando nisso, ele pergunta ao cão se realmente quer acompanhar, já que vai ser incrivelmente perigoso. Bruce responde que é exatamente por isso que quer acompanhar, pois não quer cometer o mesmo erro que cometeu com Téria. Sotel diz que entendeu e eles continuam adentrando a caverna. Após um tempo, o prota comenta que o ar está ficando mais pesado e a mana do dragão mais forte e que, se não fosse pela autocura, o corpo deles já teria derretido. O cão se preocupa, já que não sabia que esse era o motivo de conseguirem entrar, e ele pede para não se preocupar, já que, aparentemente, o poder se ativa automaticamente até mesmo em aliados. Isso faz lembrar da descrição da habilidade, que inclui alvos reconhecidos como aliados. O cão admite estar surpreso, já que parece algo incrível, e por isso deseja sucesso na missão. Quanto mais vão entrando, mais veneno vão encontrando no lugar. De repente, eles param, e o cão diz que finalmente chegaram. Mal diz isso, um ataque por baixo quase acerta os dois, e eles percebem que foi do dragão, que por alguma razão está completamente coberto por veneno. O prota se prepara para a batalha, já que outro ataque vai na sua direção e ele é forçado a pular para o lado. De qualquer forma, o veneno voa em todas as direções e ele percebe que seu cajado está derretendo e que a autocura não será suficiente sozinha. Por conta disso, ele utiliza sua cura de fada e o efeito é muito forte,
percebendo que é o lendário anel mágico com alta condutividade de mana, e definitivamente o presente é melhor do que imaginava. O dragão ruge com toda a sana fúria, e o prota pega sua espada e manda se preparar, já que aquele é o seu novo começo. O dragão ataca e ele desvia. Nesse momento, o cão pergunta o que exatamente ele planeja fazer, já que nunca segurou uma espada antes. O prota apenas avança e acerta um ataque inútil na cauda do dragão, o que deixa o cão assustado, já que ele não está tendo cuidado. Sotel comenta que, como pensava, a espada não presta, mas isso deixa Bruce irritado, já que o idiota não sabe nem que é necessário tirar a espada da bainha para só depois atacar. Ele dá risada, já que tem razão, mas logo se assusta, pois completamente do nada, o dragão cuspiu uma névoa venenosa que foi suficiente para cobrir todo o local. O cão, de um local seguro, grita por ele até que vê uma sombra, e o prota aparece seguro, aliviado, já que foi por pouco. Já Bruce conta que está surpreso, pois Sotel usou magia de cura para neutralizar o hálito do dragão em segundos. Ele diz que sim e imagina que a velocidade de ativação é insana, e percebe que, mesmo que a bainha tenha derretido, ainda está sendo absorvida pela sua magia de cura. E não é à toa que o vendedor recomendou tanto aquela espada. O cão se aproxima perguntando se ele está bem e ataca com tudo. O prota consegue defender, mas percebe que a besta está ficando selvagem demais. Após afastar a cauda, seu corpo automaticamente faz um movimento que, por alguma razão, passa pela sua cabeça e simplesmente contra-ataca como se fosse automático. Isso deixa o cão surpreso, assim como ele próprio, já que é como se o corpo estivesse lembrando dos movimentos. Ele então salta e diz que já viu aquele movimento, e por isso ataca com tudo, conseguindo cortar a cauda do dragão. O prota finalmente entende o que aconteceu, já que aparentemente a vontade do Teria permanece viva dentro dele. Além disso, a classe do garoto era espadachim, e isso preenche as lacunas e, mais uma vez, diante do dragão, pede para o Teria dentro dele se preparar, já que terão uma batalha divertida. Os dois se encaram por um momento, e após Sotel fazer um leve movimento, faz com que o dragão voe para outra direção, indo direto no cachorro e abocanhando-o. Em seguida, sai da caverna e voa para o alto. Bruce fica irritado com isso, já que está sendo tratado como uma mera criatura. Por conta disso, ele ativa sua habilidade, que faz seu tamanho crescer, e o dragão é forçado a soltá-lo. O prota o vê caindo em queda livre e monta no cachorro, já que agora Bruce quer mostrar que os céus não pertencem apenas ao calango voador. Sotel acha isso engraçado e pergunta se ele realmente não suporta ser chamado de cachorro. Ele responde que não, já que não é um. Mas antes de terminar de dizer, o dragão voa na direção deles. O prota, sem perder tempo, pula com sua espada e grita que quer ouvir a história completa do seu novo colega. Ele mira no pescoço do dragão e acerta a espadada em cheio, que foi forte o suficiente para parti-lo em dois, conseguindo assim finalmente matar o dragão. Eles vão até o chão e comemoram, já que finalmente conseguiram. O prota anda até as partes do dragão e, após se sentar, fica observando sua espada, já que, com aquele novo corpo, conseguiu vencer um dragão e aquela é a primeira vitória que conquistou, e também a prova de que a vida do Teria, que foi tirada sem razão, ainda está gravada em seu corpo. Ele sabe que precisa guardar esse sentimento, já que agora não é mais um fardo ou um peso morto, pois conseguiu derrotar um dragão sozinho. O Bruce o vê em meio aos pensamentos e pergunta se irá sair em breve. Ele responde que sim, e garante que irá se fortalecer para não ter mais arrependimentos em sua caminhada. De repente, todas as suas habilidades foram levemente aprimoradas, e o cachorro que estava olhando para ele sente como se estivesse vendo o Teria e percebe que deve dar o seu melhor com o novo parceiro, em lembrança a Teria, e que não pode se dar ao luxo de cometer erros. Por isso, diz a Sotel que vai guiá-lo e que juntos irão cumprir o desejo não realizado de Teria. Ao dizer isso, imagina que também precisa se preparar. Após isso, já de noite, alguém vê o prota com seu cachorro por meio de uma bola de cristal. Ele comenta que, para um humano, os feitos foram bem impressionantes. O demônio quebra a bola de cristal e, sorrindo, diz que ficou só um pouco irritado. Após retornarem para a cidade, a taberna é aberta e a dona agradece de coração por derrotarem o dragão. O prota pede para não se preocupar, já que não fez isso querendo recompensa, e sim porque estava com vontade e já gostou do fato de todos terem sido acolhedores. A atendente explica que, apesar de o gado ter perdido um pouco de peso, todos estão vivos e ela está verdadeiramente aliviada. Também não conseguiram enviar um pedido para a guilda, e sinceramente,
definitivamente iriam precisar fechar a loja de vez. Eles ficam surpresos com a gravidade da situação e ela, mais uma vez, agradece e pede para voltarem mais vezes, já que o potencial da loja é bem maior do que estão vendo. Sotel diz que está ansioso por isso e, após a dona da loja voltar a atender os outros clientes, ele segue comendo, surpreso por já ter comido tanto. O cão, também contente, diz que definitivamente aquele bife está delicioso e pede por mais. O Prota atende o pedido e apenas pede para não se encher demais e, com isso, eles continuam comendo e curtindo por muito mais tempo. Após isso, eles voltam a seguir viagem e o Prota diz que o próximo destino é a Cidade das Fadas, já que está acontecendo um evento anual e ele quer conferir. Bruce pergunta o porquê, já que as pessoas vão estar exibindo magias chatas e ele não vê sentido nisso. Sotel pede para não ser tão duro, já que tem certeza de que seu cão vai gostar quando ver. Entretanto, eles levam um susto, já que quase são acertados por uma flecha e olham para baixo, tentando entender o que diabos está acontecendo. Uma garota que estava no chão pede desculpas, já que não teve essa intenção, e o Prota diz que está tudo bem, que não precisa se preocupar com isso. Ela agradece de verdade, já que se eles não tivessem desviado, algo terrível teria acontecido logo após ela se tornar uma aventureira. Sotel dá risada disso e vê a situação das mãos dela. Além disso, a garota conta que tem muitas coisas que precisa conquistar rapidamente e ele pergunta o que seria. Só então a garota percebe que está falando demais e pede desculpas, já que não quer incomodar, e mais uma vez agradece por tudo ter ficado bem. O Prota pensa sobre isso e percebe que o sorriso dela é forçado, assim como o seu era antes de regressar. Por isso, pede por um segundo e, segurando a mão dela, usa sua cura de fada e deixa a mão dela novinha em folha. A garota não esconde a surpresa e ele pergunta se ela não está se apressando demais, já que entende o medo de não ter resultados e que provavelmente tem vontade de desistir, mas também sabe que, se forçar demais a barra, tanto o corpo quanto a mente acabarão quebrando. Ela, tremendo, concorda com o que ele disse, e Sotel sugere que, se fizer a pausa que citou, a habilidade dela como arqueira irá melhorar muito. E, como estão indo para a cidade de Filarca, acredita que ela conhece o caminho, e por isso pergunta se poderia acompanhá-los mostrando a direção. Ela fica pensativa sobre isso até que concorda, já que gostou da ideia,